Vamos reagir a Naruto era bizarro do canal JJ. Do nada. You're no longer human. You're a demon. Eu sei que já virou uma espécie de meme aqui nesse Tá bom, né? Acabou. canal eu falar que tudo é bizarro, né? Mas eu reforço que tudo isso tem fundamento. Olha isso aqui, cara. Você pode até argumentar que a classificação do desenho era 12 anos, mas essa era o tipo de cena que você veria no SBT em pleno meio-dia. What is this? It's so warm and wet. Me diz, qual desenho atual mostraria um moleque de 12 anos com um demônio selado dentro dele, odiado por toda uma vila, crescendo sozinho, sem pai nem mãe? Só o peso disso já é absurdo, cara. Ele recebe olhares de ódio, é tratado mal, mas não sabe nem o porquê. Ninguém explicou pra ele. Ele cresceu completamente sozinho, cara. Traumatizado. Tá, tinha um Iruka lá que levemente se importava com ele, e o Hokage que foi responsável por cuidar do cara, né? Mas só dava miojo e leite vencido pra ele. Ainda por cima, o que o mantém vivo é justamente o que faz todos o odiarem. A raposa de 9 caudas. As coisas começam a ficar pesadas no arco dos Zabuza. Naruto, Sasuke e Sakura ainda eram praticamente estagiários de ninja. Eles tinham acabado de se formar na academia, nunca tinham matado ninguém, nunca tinham visto uma luta de verdade até o fim, e aí vem a primeira missão fora da vila, né? Escoltar um construtor de pontes, né? O Tsuna. A princípio parecia algo simples, né? Mas a partir do momento em que eles são emboscados, a realidade bate. Não era brincadeira mais aquilo, cara. Agora é sua vez. E aí que aparece o Zabuza Momochi, o demônio do gás oculto. Um dos 7 espadachins da névoa. Só a presença desse cara já mudava o tom da história. Ele era praticamente um serial killer com uma espada gigante caçando uns moleque de 12 anos, cara. O cara praticamente matava desde criança. E a ambientação, o clima desse arco é sufocante. Tudo acontece em meio a uma ponte inacabada. Tem aquela neblina densa e demora muito para as coisas acontecerem, o que torna cada cena pesada e claustrofóbica. Não tinha nada colorido ou amigável. Era uma atmosfera de tragédia. Você sabia que algo horrível estava prestes a acontecer. É importante ressaltar também como o mangá era bem pior. Tipo, o Sasuke picotado ali com a agulha no pescoço e o Kakashi atravessando o peito do Haku. Você vê ali a mão dele, né, que não tem censura, não tem corte de câmera. Você simplesmente vê a mão do Kakashi atravessando o peito do Haku. O sangue jorrando, o olhar dele se apagando na hora, é gráfico, direto, sem suavizar nada. E lembra, o Haku não era um vilão de verdade. Era só um garoto perdido que não tinha escolha, que vivia apenas para proteger os Zabuza. Então a carga emocional da cena é ainda mais pesada. No final, a porra do anime ainda faz você se simpatizar com o vilão, né? Suas palavras me calam fundo. Mais fundo que qualquer lâmina. Mas acredite, esse episódio é só a ponta do iceberg. A infância de praticamente todos os personagens é uma tragédia. Enquanto Naruto cresceu sozinho, sem pai, sem mãe e odiado pela vila, tem o Sasuke também, né? O cara fudido das ideias. Ele tem o seu irmão, o Itachi, né? Que pra todo mundo era apenas o irmão mais velho, confiável, talentoso. Simplesmente o moleque aniquilou sua própria família, deixando o Sasuke como o único sobrevivente. Então, uma criança de 7 anos
testemunhou o massacre de seu próprio clã. Ele viu o sangue, a dor, o trauma, e ainda por cima o Itachi coloca ele em um genjutsu, que pra quem não assistiu, é uma ilusão que engana a mente do inimigo. Ela faz a pessoa ver, ouvir ou sentir coisas que não existem. Então o Itachi ele força o irmão mais novo a reviver o massacre do clã Uchiha, vendo pais, familiares e amigos morrerem na frente dele repetidas e repetidas vezes. Over and over, como se o trauma nunca tivesse fim. Cada cena é projetada na mente do Sasuke com uma intensidade emocional extrema. Ele sente a dor, o desespero e o medo como se estivesse acontecendo novamente. E a galera, porra, gosta pra caralho desse personagem. É o personagem mais amado, hein? Tá, eu sei que ele tem historinha lá bonitinha e tal, mas cara, eu não consigo engolir isso aqui não, velho. Imagina você ver seus pais sendo assassinados repetidas vezes na sua frente. É como se alguém te colocasse numa cadeirinha lá e botasse o gore, assim, da pessoa que você mais ama, assim, ó. Várias vezes passando na tela e você tá preso na cadeira e você é obrigado a assistir. É praticamente isso. Agora imagina você ser uma criança e ver isso, cara. Mas claro, o Sasuke não foi o único. Gaara, além de ser órfão, foi traído pelo próprio tio que tentou assassiná-lo. Lembrando que seu tio era a única pessoa que lhe tratava bem, pois assim como Naruto, ele tinha um demonhão no corpo. Inclusive quando ele se transforma também dava medo pra caramba, cara. O Neji perdeu o pai em um sacrifício forçado pela política da vida. Pra quem não lembra, a família Hyuga, né, tem o Byakugan, mas o preço disso é literalmente escravidão. O ramo principal controla o ramo secundário com técnicas letais. E os filhos do ramo secundário são treinados desde pequenos para obedecer e, se necessário, morrer pelo bem da família. É um sistema bem cruel, né? Quase feudal, que transforma pessoas em ferramentas vivas. E a gente vê isso acontecendo com crianças sem dó, sem piedade. Pode acabar já. Na real, o sistema ninja inteiro funciona como uma máquina de guerra. Crianças de 12 anos, né, os genins, são treinadas desde pequenas para lutar, matar e muitas vezes ser descartáveis. Olha para o caso de Obito Uchiha e outros jovens ninja. Crianças treinadas para missões suicidas, expostas ao perigo constante, sem chance de recusar. Alguns morrem, outros ficam marcados pelo resto da vida com traumas psicológicos profundos. E esse tipo de situação não é um acidente, né? É um sistema inteiro funcionando como se fossem soldados mesmo. Aqui vai uma coisa que eu achava muito engraçado, mas se olharmos mais profundamente, é um tanto bizarro também. O jutsu de transformação é basicamente o usuário desse jutsu pode se transformar na pessoa que ele quiser. Aí já abre aspas para muita coisa. Homens ou mulheres usam isso para enganar as pessoas que gostam, fingindo ser alguém atraente ou alguém conhecido, manipulando os sentimentos dessa pessoa. Naruto até mesmo fez isso com a Sakura quando era só uma criança, né, tentando conseguir um beijo. O cara se transforma no Sasuke e só não consegue beijar ela, que dá uma caganeira bizonha nele lá por causa do leite estragado do Hokage. Agora, se você imaginar um adulto usando isso com intenção de sedução, o cenário muda completamente. Deixa de ser engraçado e vira algo até mesmo assustador, né? Invasivo, antiético. Tipo o Jiraiya pedir pro Naruto lá se transformar em mulher pra ele poder treinar ele. E é como esse usuário falou aqui. O conceito das bijus são bizarros também. Kurama, a raposa de 9 caudas, poderia ser muito bem descrita como uma abominação cósmica, um ser tão poderoso que ele assombra constantemente os sonhos do seu hospedeiro. Você consegue imaginar o Naruto preso com aquilo dentro dele? Não sei, vai que a própria consciência dele sussurra algumas coisas em certos momentos. A simples visão de Kurama, ainda selada dentro do Naruto, é uma coisa sinistra. Quando ela sai, fica pior ainda. É isso.
Mas é claro, eu não posso me esquecer dele. Se eu falar de personagem bizarro e coisa bizarra e não citar o Orochimaru, eu tô praticamente admitindo que eu não assisti o anime, né? Se existe alguém que personifica o quão bizarro e sombrio Naruto pode ser, esse alguém é o Orochimaru. Não é apenas um vilão, é a personificação da obsessão pelo poder, da ciência sem limites e da completa ausência de moralidade. Ele não quer apenas derrotar seus inimigos ou dominar a vila, ele quer superar a própria mortalidade e está disposto a sacrificar qualquer coisa para isso, inclusive crianças. Ele é um psicopata por escrito. O Orochimaru é mestre em experimentos humanos cruéis. Ele sequestra jovens ninjas, mutila corpos, injeta jutsus e chakra, transforma crianças em armas vivas e tudo isso sem nenhum remorso. No mangá, cada laboratório dele é um pesadelo, cara. Corpos estendidos em macas, cobertos de sangue, experimentos genéticos e tortura física acontecendo simultaneamente. E não tem censura, cara, não tem piedade. É praticamente um filme de terror o laboratório desse cara. Além disso, o Orochimaru tem uma obsessão mórbida pelo corpo humano e imortalidade. Ele vê a própria vida e a dos outros como algo descartável, usando clones, corpos substituídos e experiências para continuar existindo. Imagine alguém sendo escolhido como recipiente para um ser obcecado por eternidade, sem qualquer chance de consentimento. É completamente bizarro e perturbador. Tanto que quando ele vê o Sasuke, ele fica tudo se lambendo lá, cara, querendo o moleque. E não era apenas na manipulação física. Orochimaru também é mestre em terror psicológico. Ele sabe explorar os medos dos seus inimigos, usando genjutsu, conhecimentos médicos e técnicas proibidas para distorcer a realidade e quebrar a mente de qualquer um que se opõe a ele, botando até mesmo adultos para tremer. A música desse cara, a forma com que ele agia, tudo invocava algo que me dava muito medo quando criança. E se você acha que Naruto é sombrio, pense em quanto mais cruel ele poderia ter sido se tivesse sido escrito com a mesma frieza e intensidade de obras como Berserk. É uma coisa mais pra adulto. Seria muito pior, mas ao mesmo tempo seria um anime dark com um clima muito bacana. Na verdade, eu quero. Apesar de tudo isso, o anime tinha suas partes boas, lições de amor e humildade que ensinaram os jovens. Mas mesmo assim, vemos o contraste com o Boruto, que é a versão da nova geração do anime, que não chega nem aos pés da versão antiga, em questão tanto de qualidade quanto de bizarrice, cara? Mas é isso, você concorda comigo ou acha que eu tô exagerando de novo, que nem no vídeo de Chaves? Comenta aqui embaixo que eu vou dar uma lida aí e até a próxima.